Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus, que é vida e esperança, esteja com todos vocês. Estamos na Semana Santa, terça-feira da Semana Santa. Hoje, a liturgia nos convida a refletirmos 3 textos. O primeiro deles é o texto de Isaías 49, de 1 a 6, os Salmos 70 a 71 e o Evangelho de João 13, 21, 33, 36, 38. Você pode acessar aí pela sua Bíblia ou mesmo procurar em algum canal de liturgia diária na internet. A CNBB, por exemplo, tem, que possibilite você a ter o contato com a liturgia diária. O Cântico do Servo, ou melhor, o segundo Cântico do Servo, como eu dizia no dia de ontem, começamos com o primeiro cântico. Estes 3 dias refletiremos sobre este servo do Senhor. Esse segundo Cântico do Servo, o servo é quem? E o texto vai nos dizer, o servo é aquele que foi escolhido antes de nascer. Aquele que foi chamado dentro do ventre da sua mãe. Aquele que recebe um nome. O chamado é interessante, mas o nome é mais interessante ainda. Nós muitas vezes tratamos o nome de qualquer forma. O nome é aquilo que te dá identidade. Por isso que Isaías vai dizer que os nossos nomes estão gravados na mão de Deus. Porque Deus conhece a cada um de forma individual. Então Deus não chamou a qualquer um, Deus escolheu aquele. Escolheu-o pelo nome. Lhe deu um nome, que é o nome que o glorificará. E quem ele é? Ele é aquele que vai carregar a palavra de Deus. E que palavra? Uma palavra afiada como uma espada. São Paulo vai nos dizer que a palavra de Deus é uma espada tão afiada que ela pode separar a alma do espírito. Ou seja, ela consegue perscrutar todas as realidades. Esse servo, ele traz a palavra. Ele está alicerçado na palavra. E ele é guardado por Deus. Ele é protegido pela mão de Deus. É Deus quem o conduz, quem o protege, quem o guarda. Mas ele também é uma flecha que o Senhor guarda para ser tacada no lugar certo e na hora certa. A flecha, a espada, pode dar muito uma ideia de uma guerra. Mas mais do que isso, essa imagem que Isaías nos apresenta é a imagem daquele que está bem preparado para o combate. Não importa qual seja o combate, está preparado. Está com a palavra, está com aquela flecha bem aguçada ali para ser colocada no lugar certo. O Senhor, ele atinge-nos, ele vem ao nosso encontro, melhor dizendo, ou de uma forma mais bonita, com a sua graça. Muitas vezes nós estamos em situações que nem sequer pensamos, e percebemos essa presença de um Deus que passa em nosso meio. Esse é um Deus que está preparado para o combate. Um Deus que está atento a tudo o que acontece. É um Deus que olha com atenção para todas as coisas que acontecem. E é neste servo que Deus vai ser glorificado. Isso é interessante, que o Isaías se soma com o Evangelho. Este servo é a glória de Deus. E por mais que o servo possa perceber que trabalhou inutilmente, isso é bem interessante, quando ele vai dizer, mas eu trabalhei inutilmente, gastei minhas forças em vão. Não trabalhou inutilmente, ele fez a missão que era dele. Anunciou a palavra, foi uma flecha, acertou o alvo, mas pode ser que a pessoa nem sequer percebeu. Quantas vezes nós nos dirigimos às pessoas com conselhos, com uma esperança, com uma voz, com uma dica, com uma ideia, e a pessoa não aceita. Eu não quero ver agora, tal. Nós lembramos muito disso das mães, né? E dos pais,
Quando ficamos adultos, a gente se lembra: ah, se eu tivesse ouvido o que minha mãe tinha me dito, ah, se eu tivesse ouvido aquele conselho da minha avó. Por isso que não foi um trabalho inútil. A palavra deve ser sempre anunciada, com decisão e com esperança. Ela não pode ficar parada. Por quê? Porque a justiça está em Deus. É Deus que vai fazer uso dessa palavra. Este servo aqui é Jesus, já prefigura Jesus. Mas também esse servo somos cada um de nós, que somos escolhidos e preparados por Deus para sermos esse sinal de vida, esse sinal de esperança em tantas realidades, mesmo que ninguém preste atenção. Nunca se esqueça, a recompensa é de Deus, a justiça é de Deus. É Ele que faz de nós uma luz. É Ele que faz do seu Filho, que nós refletimos nessa Semana Santa, uma luz que se acende para a salvação. Olha o que nos diz o profeta no final do texto. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. O Senhor faz do seu Filho uma luz para as nações. O Senhor faz de cada um de nós, meus irmãos e irmãs, batizados no Cristo, uma luz para iluminar a todos. Isso foi dito no dia do nosso batismo. Agora que fostes iluminado pelo Cristo, torne-se uma luz também para os seus irmãos. Nós precisamos colocar a nossa esperança nesse Senhor que nos chamou. E nunca nos esquecemos, somos servos do Senhor. Não somos servos disso ou daquilo, ou de nós mesmos, ou dos nossos interesses. Nós somos servos do Senhor. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos concede a graça de darmos o passo. E também não podemos nos esquecer. Pode ser que a nossa vida seja marcada por fragilidades. Quando adentramos o Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje mostra a fragilidade do ser humano se encontrando com Jesus. Que fragilidade é essa? A fragilidade da traição. E Jesus aponta: Judas vai me trair, Pedro vai me trair. Talvez poderemos dizer, mas será que aquele momento é o momento para Jesus dizer isso? Jesus está na ceia. Na mesma ceia que ele lava os pés dos discípulos, na mesma ceia em que ele faz todo o discurso sacerdotal. Jesus fala isso porque ele conhece os seus discípulos. E quer, melhor dizendo, que os discípulos também saibam que Deus os conhece, mesmo nas suas fragilidades. Deus não conhece só as coisas boas que nós fazemos. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus sabe das fragilidades do nosso coração. Deus sabe que nem sempre nós seremos uma flecha tão certeira se não estivermos afiados. Deus sabe que nós não seremos uma espada cortante se não tivermos a palavra diante dos olhos. Meus irmãos e irmãs, nesta semana que é a grande semana para nós refletirmos os mistérios da nossa fé, nós somos convidados a dar um passo de vida. E cuidado, porque pode ser que a nossa fragilidade se encontre com a ausência de fé. E aí somos dominados pelo demônio. O texto mesmo vai dizer que quando Judas sabe que irá trair o Senhor, o demônio se aposta do seu coração. E ele sai naquela noite. Para João isso é extremamente importante, que é noite. Ele sai no meio das trevas e ele se deixa dominar pelo mal. Ele deixa que o demônio domine a sua vida. Aquele que divide, aquele que não soma, mas aquele que divide. Quando o diabo entra nos nossos corações, é porque entra a divisão e falta a fé. Falta a esperança, falta a caridade. Pedro também trai.
diferentes as traições, mas Pedro também trai naquela noite. Mas como nós vamos ouvir na Sexta-feira Santa, ele chora amargamente na hora que o galo canta, por ter traído 3 vezes o Senhor. Ele chora a sua fé. Melhor dizendo, ele chora a sua fragilidade diante da sua fé. Ele crê, meus irmãos e irmãs. Por isso que ele se arrepende, por isso que ele chora, e por isso que quando o Senhor o encontra no capítulo 21 de João, e vai dizer, Pedro, tu me amas, ele fica triste, mas ele responde pela 3ª vez, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos e irmãs, a fé é que nos possibilita sermos essa luz que ilumina mesmo nas trevas da noite. Mesmo que estejamos diante das nossas maiores fraquezas, nós somos convidados a contemplarmos essa luz que é o Cristo que brilha dentro dos nossos corações, essa salvação que o Senhor veio nos trazer. E podemos finalizar a liturgia de hoje com essa beleza do mistério de Deus. É só Jesus para fazer uma coisa dessa, é só Deus para achar isso. A partir do momento do anúncio da traição de Judas e da saída de Judas da ceia, o que Jesus disse? Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Ou seja, da traição, das trevas, do diabo que divide e separa o homem daquilo, da vocação para que ele foi chamado, Deus vê a glória. Jesus transforma a desgraça em graça. A ausência da graça é transformada pela graça. Jesus vê ali o sinal da vida. Deus glorifica o Filho e apresenta, diante dessa situação de morte, de tristeza, de traição, a salvação que nos vem. Repito aqui, não achemos ruim quando nossas fraquezas aparecem. Não nos sintamos deprimidos, porque às vezes somos invadidos por essa fragilidade humana e percebemos como somos frágeis. Nunca nos esqueçamos de Pedro. Naquela noite escura, diante das suas fragilidades, ele que afirmava que estaria com o Senhor aonde ele estivesse, nega-o 3 vezes e chora amargamente essa traição, não porque lhe faltou fé, mas porque faltou coragem, faltou confiança no Senhor. Que diante da fragilidade humana, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, nós nos lembremos. Ninguém trabalha em vão. A recompensa vem de Deus. É Ele que nos chamou e é Ele que nos envia. Que continuemos rezando nessa semana com a força e com a graça de Deus, confiantes nesse Senhor que é vida e que é esperança. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e os guarde sempre.